Lucas cresceu em uma pequena cidade no interior, cercado por campos e montanhas que pareciam limitar suas ambições. Seus sonhos sempre foram maiores do que as paisagens que o rodeavam. Enquanto seus amigos estavam satisfeitos em seguir os passos dos pais, trabalhando nas fazendas ou pequenas lojas locais, Lucas queria mais. Ele passava as noites estudando sobre empreendedores e inovadores, devorando biografias de pessoas que haviam mudado o mundo. Seu pai, um homem simples e prático, nunca entendeu essas aspirações. A vida é trabalho duro, filho, ele dizia, batendo na mesa da cozinha com sua mão calejada. Esses sonhos de grandeza só levam à decepção. Sua mãe, por outro lado, sempre olhava para Lucas com ternura, embora temesse o que o futuro lhe reservava. Ela sabia que o coração do filho estava em outro lugar, distante daquele pequeno vilarejo. Apesar dos desafios, Lucas nunca desistiu. Durante o dia, trabalhava em uma oficina local, consertando carros velhos e ganhando o suficiente apenas para sobreviver. À noite, ele continuava a planejar uma fuga para a cidade grande, onde acreditava que poderia encontrar oportunidades que permitissem mudar sua vida. No entanto, à medida que os anos passavam, a realidade foi lentamente se infiltrando em seus sonhos. A cada nova tentativa de sair da cidade, algo o prendia. O dinheiro nunca era suficiente. Os planos pareciam falhar e o peso da responsabilidade para com sua família tornava ainda mais difícil a ideia de partir. Naquele momento, ele mal sabia que sua vida estava prestes a tomar um rumo inesperado. Do outro lado, a centenas de quilômetros dali, Tiago vivia uma vida completamente oposta. Um empresário de sucesso, ele havia acumulado uma fortuna imensa ao longo dos anos, mas o preço que pagou foi alto. A vida de Tiago era marcada pela solidão. Sua mansão, escondida em uma colina afastada, era cercada por altos muros que mantinham o mundo exterior distante. Nos primeiros anos, Tiago havia desfrutado do luxo que sua riqueza lhe proporcionava. Carros caros, festas exuberantes e viagens ao redor do mundo faziam parte de seu cotidiano. No entanto, à medida que o tempo passou, ele começou a perceber que, embora tivesse tudo, faltava algo essencial. Seus amigos estavam distantes, sua família praticamente ausente, e as pessoas que o cercavam pareciam interessadas apenas no que ele podia oferecer financeiramente. Certa noite, enquanto olhava para o horizonte de sua varanda, Tiago refletia sobre a jornada que o havia levado até ali. Ele havia deixado para trás suas raízes humildes, abandonado relações importantes e feito escolhas difíceis para chegar ao topo. Mas agora, cercado por silêncio e solidão, ele se perguntava se o caminho que havia escolhido realmente valera a pena. Foi nesse contexto que o destino começou a tecer os fios que conectariam Lucas e Tiago. Lucas, depois de mais uma noite mal dormida, decidiu que não podia mais adiar sua partida. Ele arrumou sua mochila com o pouco que tinha e logo pela manhã despediu-se de seus pais com um abraço apertado. Seu pai, apesar de cético, desejou-lhe sorte, enquanto sua mãe segurou as lágrimas, torcendo para que ele encontrasse o que tanto buscava. Sem olhar para trás, Lucas pegou um ônibus com destino à capital. Durante a viagem, ele olhava pela janela, observando as paisagens passarem rapidamente, enquanto sua mente divagava sobre o que o futuro lhe reservava. Apesar da incerteza, uma parte de si estava esperançosa. Talvez, só talvez, ele estivesse finalmente no caminho certo. Porém, nem tudo saiu como planejado. A cidade grande, com suas luzes brilhantes e ritmo acelerado, logo mostrou seu lado mais cruel. Lucas tentou de tudo, desde trabalhos temporários até empregos que prometiam muito e entregavam pouco. A vida na metrópole era muito mais difícil do que ele havia imaginado. Após algumas semanas, ele já estava sem dinheiro e sem esperança. Foi então que, em uma noite chuvosa, tudo mudou. Enquanto caminhava sem rumo pelas ruas, encharcado pela chuva e desiludido, Lucas avistou uma grande mansão ao longe. Era imponente, cercada por muros altos e um portão de ferro. Ele não sabia por quê, mas algo naquela casa o atraía. Talvez fosse o desejo inconsciente de se aproximar do luxo que ele sempre imaginou que significava sucesso. Ao se aproximar, Lucas percebeu que estava perdido. Sem saber o que fazer, ele tomou uma decisão ousada: bater na porta daquela casa. Esperava, no mínimo, uma recusa ou até ser ignorado. Mas, para sua surpresa, a porta se abriu, revelando a silhueta de um homem idoso. Esse era Tiago, o milionário recluso, que, por razões desconhecidas, decidiu abrir a porta para o estranho. Quando a porta se abriu, Lucas se viu diante de um homem idoso,
mas imponente. O olhar cansado de Tiago cruzou com o de Lucas, e por um momento houve apenas silêncio. A chuva caía incessantemente, criando uma atmosfera de mistério ao redor daquele encontro improvável. Lucas, encharcado e sem rumo, hesitou por um instante, mas algo no olhar de Tiago o incentivou a falar. Desculpe me incomodar, senhor. Estou sem lugar para ir. Não conheço ninguém na cidade e... Eu só precisava de um abrigo por um tempo, disse Lucas com a voz trêmula, não só pelo frio, mas pela incerteza do que poderia acontecer. Tiago observou o jovem de cima a baixo, e em vez de fazer o que qualquer outro em sua posição provavelmente faria, fechar a porta e seguir sua vida isolada, ele tomou uma decisão inesperada. Entre, disse ele de forma seca, mas não rude. Lucas, surpreso com a resposta, atravessou o limiar daquela mansão que, para ele, era o símbolo de uma vida que ele sempre quis, mas nunca teve. A mansão de Tiago era grandiosa, com amplos corredores decorados por artefatos e móveis luxuosos. No entanto, havia uma frieza no lugar, algo que refletia a solidão do seu proprietário. Tiago levou Lucas até uma sala próxima à entrada, onde havia uma lareira acesa. Aqueça-se, disse ele, enquanto indicava uma cadeira confortável ao lado do fogo. Lucas se acomodou, ainda incrédulo com a situação. Ele não sabia quem era aquele homem ou por que havia sido tão gentil, mas algo lhe dizia que aquele encontro não era obra do acaso. Tiago, por sua vez, observava o jovem à distância, ponderando o que o havia levado a abrir sua casa para um completo estranho. Por anos, ele havia vivido isolado, desconfiado das intenções de todos ao seu redor. No entanto, havia algo em Lucas. Talvez o desespero em seus olhos ou a semelhança com o jovem Tiago de décadas atrás, que o fez agir de maneira diferente. Enquanto Lucas se aquecia na lareira, Tiago decidiu quebrar o silêncio. Você parece ter perdido algo importante, disse ele, sentando-se em uma cadeira oposta à de Lucas. Lucas, surpreso pela observação, hesitou antes de responder. Acho que sim. Eu vim para esta cidade, buscando uma oportunidade, mas tudo pareceu desmoronar. Não sei mais o que fazer. Tiago ficou em silêncio por um momento, refletindo sobre as palavras do jovem. Ele se lembrou de sua própria juventude, quando deixou tudo para trás em busca de sucesso. As dificuldades, os sacrifícios e o vazio que veio depois do sucesso começaram a ressurgir em sua mente. E por que você não desiste? Voltar para sua cidade seria mais fácil, perguntou Tiago, não como provocação, mas como uma verdadeira curiosidade. Eu não posso. Eu prometi a mim mesmo que mudaria minha vida, que encontraria algo maior. Voltar seria admitir que eu falhei. Respondeu Lucas, sua voz cheia de determinação, mas também de insegurança. Tiago sorriu levemente, reconhecendo aquele sentimento. Ele próprio já havia se sentido assim, incapaz de aceitar a derrota, mesmo quando tudo parecia contra ele. O milionário ficou pensativo por um momento antes de fazer uma oferta inesperada. Fique aqui esta noite. Amanhã podemos conversar mais sobre seus planos. Lucas, atônito com a generosidade de um estranho, agradeceu profundamente. Ele não sabia por quê, mas sentia que aquele homem misterioso tinha algo importante a lhe oferecer, algo além de abrigo temporário. Naquela noite, enquanto dormia em um dos quartos luxuosos da mansão, Lucas teve dificuldade em pregar os olhos. Ele mal podia acreditar no rumo que sua vida havia tomado nas últimas horas. De perdido nas ruas a hospedado em uma mansão, sob o teto de um homem que ele não conhecia. No entanto, algo lhe dizia que aquele encontro era o início de algo maior. Enquanto isso, Tiago, em seu quarto, também não conseguia dormir. Pela primeira vez em anos, ele sentia algo diferente. A presença de Lucas havia despertado memórias e sentimentos que ele pensava ter enterrado há muito tempo. Será que ele estava pronto para compartilhar o segredo que guardava há anos? Um segredo que mudara sua própria vida e poderia mudar a de Lucas para sempre? Tiago sabia que se fosse compartilhar essa verdade com alguém, esse alguém seria Lucas. Mas isso teria consequências, para ambos. No dia seguinte, ao amanhecer, Lucas acordou com o cheiro de café fresco. Ao descer para a cozinha, encontrou Tiago já sentado à mesa, lendo um jornal. A formalidade do jantar da noite anterior havia sido substituída por uma atmosfera mais amigável, embora ainda houvesse um ar de mistério no comportamento de Tiago. Depois de algumas trocas de palavras triviais, Tiago finalmente tocou no assunto que havia ficado no ar na noite anterior. Você disse que veio aqui em busca de algo maior, não é? Acredito que posso ajudar.
mas você precisará estar pronto para ouvir uma verdade que pode mudar tudo o que você sabe. Lucas, intrigado, sentiu uma mistura de nervosismo e curiosidade. O que aquele homem misterioso poderia saber que seria tão impactante? Ele não fazia ideia do que estava por vir, mas uma coisa era certa: sua vida nunca mais seria a mesma depois daquela conversa. E assim o segredo de Tiago começou a ser revelado. Lucas estava sentado na frente de Tiago, ansioso pelo que viria a seguir. O som do relógio pendurado na parede parecia amplificado no silêncio da sala, e cada tic-tac parecia prolongar a tensão. Tiago respirou fundo, como se estivesse se preparando para reviver um pedaço de sua própria história que ele havia enterrado. Antes de eu revelar o que estou prestes a contar, você precisa entender uma coisa, Lucas. O que vou compartilhar não é apenas um segredo. É algo que me levou a ser quem sou hoje, com todas as bênçãos e maldições que isso trouxe. Lucas, intrigado, acenou, tentando esconder a ansiedade que sentia. Tiago continuou: Eu também era como você, Lucas. Jovem, cheio de sonhos e com uma ambição que me consumia. Vim para esta cidade com nada além de um desejo insaciável de vencer na vida. Passei por muitas dificuldades e várias vezes pensei em desistir, mas foi nesse ponto mais baixo da minha vida que encontrei uma pessoa. Alguém que, assim como eu, estava cansado de lutar contra o mundo. Esse homem era dono de uma pequena empresa, nada comparado ao império que construí, mas o suficiente para que eu olhasse para ele com admiração. Ele me ofereceu trabalho, um salário estável, mas também me ofereceu algo mais. Ele me contou sobre uma oportunidade que mudaria minha vida para sempre, um investimento arriscado, algo que ninguém mais tinha coragem de fazer. Naquela época, eu não tinha nada a perder, então aceitei, mas isso veio com um preço. Ele me ensinou algo que mudou minha forma de ver o mundo. A oportunidade em questão não era apenas um investimento financeiro, mas um investimento em mim mesmo, nas minhas habilidades e na minha capacidade de influenciar outras pessoas. Ele me fez perceber que se eu quisesse verdadeiramente alcançar o sucesso, precisaria sacrificar certas coisas e pessoas. Foi assim que construí meu império. E embora eu tenha acumulado uma fortuna, perdi muito pelo caminho. A ganância e a ambição me levaram a tomar decisões que afastaram pessoas importantes da minha vida. Lucas ouvia atentamente, tentando absorver cada palavra. Tiago falava de um caminho que, de certa forma, ressoava com ele. Ele também estava disposto a correr riscos, a fazer o que fosse necessário para alcançar seus objetivos. Mas algo nas palavras de Tiago fazia questionar se ele realmente entendia as consequências. Tiago, percebendo o conflito interno no jovem, foi direto ao ponto. Eu vejo em você o mesmo desejo que eu tinha, e é por isso que decidi contar isso para você. Não porque quero que siga o mesmo caminho, mas porque você ainda tem a chance de escolher. Eu posso te ensinar tudo o que sei, posso te mostrar como chegar ao topo, mas você precisa estar disposto a fazer sacrifícios, e esses sacrifícios podem te custar mais do que você imagina. Lucas sentiu o peso das palavras de Tiago. Ele sempre sonhou em alcançar o sucesso, mas nunca tinha considerado que estaria disposto a sacrificar por isso. Então, o que você me oferece é o mesmo segredo que te trouxe até aqui? Perguntou Lucas, tentando entender a profundidade da proposta. Não é apenas o segredo do sucesso, Lucas. É o segredo sobre o preço que você terá que pagar para alcançá-lo. Muitas pessoas estão dispostas a falar sobre o que é preciso para vencer, mas poucos têm coragem de admitir o que perderam no processo. Esse é o meu segredo, e cabe a você decidir se quer seguir esse caminho. O silêncio na sala ficou mais pesado. Lucas encarou o fogo que ardia na lareira, refletindo sobre as palavras de Tiago. O que ele mais desejava na vida estava diante dele, uma oferta que poderia transformar sua realidade. Mas ao mesmo tempo, havia uma sombra por trás dessa oportunidade, uma sombra que Tiago conhecia bem. Lucas sabia que estava em uma encruzilhada. O caminho à frente parecia cheio de promessas, mas também de incertezas. Tiago havia revelado um segredo que poucos estariam dispostos a compartilhar, a verdade sobre o custo do sucesso. E agora cabia a Lucas decidir se estava pronto para pagar esse preço. Aquela conversa mudaria tudo para Lucas. Ele agora tinha a chave para abrir portas que antes estavam fechadas, mas com essa chave vinha uma escolha difícil. Continuar vivendo sua vida da maneira que estava ou embarcar em uma jornada que o transformaria para sempre, de formas que ele ainda não compreendia completamente.
Lucas agradeceu Tiago pela confiança, mas ficou em silêncio, perdido em seus próprios pensamentos. Ele sabia que precisava de tempo para processar tudo aquilo, mas no fundo, uma decisão começava a tomar forma. Os dias que se seguiram à revelação de Tiago foram carregados de tensão para Lucas. A proposta de transformar seu destino era tentadora, mas o custo que vinha embutido fazia com que cada decisão pesasse muito mais do que ele havia imaginado. Ele não conseguia afastar as palavras de Tiago de sua mente. Você terá que fazer sacrifícios. Lucas voltava para casa todos os dias absorto em pensamentos, revivendo a oferta do milionário e tentando visualizar seu futuro. Ele se via bem-sucedido, vivendo o sonho que tanto desejava, mas também sentia uma pontada de dúvida sobre o que perderia nesse processo. As imagens da riqueza e do sucesso material vinham acompanhadas de sombras que ele ainda não sabia identificar completamente. Naquela semana, Tiago chamou novamente. Eles marcaram de se encontrar em um dos escritórios que Tiago usava para administrar seus negócios. Lucas entrou no prédio moderno, com paredes de vidro que refletiam o céu da cidade, e subiu ao andar onde o milionário o aguardava. O ambiente era sofisticado, e tudo ao redor exalava poder e influência. Tiago o cumprimentou com um sorriso que parecia já prever a decisão de Lucas. Ele sabia que o jovem não resistiria à tentação de alcançar o que sempre quis, mesmo que isso significasse entrar em um caminho incerto. Então Lucas, disse Tiago, inclinando-se para a frente em sua cadeira, decidiu o que vai fazer. Lucas hesitou por um momento, mas então firmou o olhar no de Tiago. Eu quero seguir em frente. Estou disposto a fazer o que for necessário. Tiago sorriu, satisfeito, mas seus olhos permaneceram frios e calculistas. Ótimo, mas antes de começarmos, preciso que entenda o que isso realmente significa. Tiago levantou-se e caminhou até uma estante de livros, pegando um volume antigo. Ele o abriu, revelando várias anotações e diagramas complexos. Esse livro contém os ensinamentos que me guiaram ao longo do caminho. Não são apenas estratégias de negócios, mas um conjunto de princípios que você deve seguir à risca se quiser ter sucesso. Lucas o observava com atenção. E quais são esses princípios? Você vai aprender com o tempo, disse Tiago, mas o primeiro deles é simples. Nada é gratuito. Cada avanço que você fizer terá um preço. Pode ser um relacionamento, uma oportunidade perdida, ou até mesmo algo mais pessoal. Mas lembre-se, Lucas, o que importa é o objetivo final. Tudo o que você sacrificar será recompensado em dobro se fizer as escolhas certas. Lucas assimilou as palavras, tentando não se deixar abalar pela frieza com que Tiago falava sobre os sacrifícios. Para o jovem, essa ainda era uma ideia distante, mas ele sabia que, eventualmente, seria forçado a enfrentar as consequências. Os primeiros meses ao lado de Tiago foram intensos. Lucas passou a frequentar reuniões, tomar decisões arriscadas e envolver-se em investimentos que o deixavam apreensivo. Ele começou a perceber como o mundo dos negócios era implacável, como os mais poderosos sempre buscavam mais e mais, sem se preocupar com quem ficava para trás. Tiago, por sua vez, não deixava Lucas esquecer o que lhe havia prometido. Sempre que o jovem hesitava diante de uma decisão difícil, Tiago lembrava de que o caminho que havia escolhido exigia sacrifícios. Você quer ser bem-sucedido, não quer? Então precisa estar disposto a perder algumas coisas para ganhar outras. E foi então que o primeiro grande sacrifício se apresentou. Lucas estava em um relacionamento há alguns anos, e a mulher com quem ele estava fazia parte de sua vida de uma forma que ele nunca havia questionado antes. Ela sempre o apoiou, mesmo quando ele passou por momentos difíceis, mas as coisas começaram a mudar à medida que ele se envolvia mais profundamente com os negócios de Tiago. Ele passou a ficar menos presente, ocupado demais com reuniões e viagens. As discussões se tornaram frequentes e Lucas, cego pela ambição, começou a ver o relacionamento como um obstáculo. Tiago não precisou dizer diretamente, mas o jovem sabia que para alcançar o que desejava, precisaria abrir mão de certas coisas, e aquele relacionamento parecia ser uma delas. Certa noite, após mais uma discussão amarga, Lucas tomou a decisão que mudaria sua vida. Ele terminou o relacionamento, convencido de que aquilo era o certo a se fazer para seguir em frente. Tiago o parabenizou no dia seguinte. Você fez o que precisava ser feito, disse o milionário com uma expressão impassível. Agora está mais perto do seu objetivo. Esse foi apenas o primeiro de muitos sacrifícios que Lucas faria.
Ele começou a perceber que o sucesso que almejava vinha com um peso que ele nunca havia imaginado. O caminho que Tiago lhe mostrou era de conquistas, mas também de perdas. Cada vitória no mundo dos negócios trazia consigo uma nova perda pessoal. Com o tempo, Lucas passou a questionar se o que ele estava fazendo realmente valia a pena. As promessas de sucesso material começaram a perder o brilho, e ele se viu confrontado com a realidade das escolhas que havia feito. Mas, mesmo assim, ele não conseguia parar. Tiago o havia transformado, e agora ele estava preso em um ciclo de ambição que parecia não ter fim. Meses se passaram desde que Lucas havia escolhido o caminho proposto por Tiago. Ele conquistou mais do que jamais havia imaginado. Contratos milionários, conexões com pessoas influentes e uma posição de destaque no mundo dos negócios. No entanto, o peso dos sacrifícios começava a se fazer sentir mais fortemente a cada dia. O que inicialmente parecia uma série de escolhas difíceis, mas necessárias, agora se transformava em um fardo que ameaçava esmagá-lo. Apesar de todo o sucesso material, Lucas não se sentia completo. As noites se tornaram solitárias e ele começou a refletir sobre as coisas que perdera ao longo do caminho. Ele havia se distanciado de amigos, terminado seu relacionamento e deixado de lado os valores que antes considerava inegociáveis. Tudo em nome do sucesso. Ele sentia um vazio crescente, algo que nem o poder e nem o dinheiro podiam preencher. Um dia, Tiago o chamou por uma última conversa. Eles estavam no topo de um edifício luxuoso, com uma vista deslumbrante da cidade iluminada à noite. O vento batia forte e as luzes piscavam ao longe, como se representassem os sonhos que Lucas havia perseguido por tanto tempo. Você chegou onde queria, Lucas, disse Tiago com um olhar penetrante. Mas há algo que você ainda precisa entender. Lucas o encarou em silêncio, esperando por uma nova revelação. Cada pessoa que chega ao topo tem que pagar um preço. Você já sacrificou muito, mas ainda falta algo. O sucesso verdadeiro exige que você abra mão da última coisa que ainda te prende ao que você era antes. Lucas franziu a testa, confuso. O que mais eu poderia sacrificar? Tiago se aproximou, colocando uma mão no ombro de Lucas. Você ainda tem a si mesmo. Enquanto você se apegar ao seu antigo eu, aos seus sentimentos, arrependimentos e lembranças, nunca será realmente livre para ser a pessoa que o sucesso exige que você seja. Essas palavras penetraram fundo na mente de Lucas. Ele havia perdido tanto ao longo do caminho, mas agora era sua própria identidade que estava em jogo. O que Tiago sugeria era uma transformação completa, onde ele precisaria abandonar até mesmo a essência de quem ele era. Lucas ficou em silêncio, absorvendo o peso dessa última revelação. Nos dias que se seguiram, Lucas refletiu sobre essa última escolha. Ele se isolou, tentando entender se realmente estava disposto a pagar esse preço final. Sua vida havia mudado tanto desde que conhecera Tiago, e agora ele não sabia mais distinguir quem ele era antes de toda essa jornada. Durante esse tempo, Lucas voltou ao lugar onde tudo começou, o pequeno café onde havia encontrado Tiago pela primeira vez. Sentado à mesa, olhando ao redor, ele foi tomado por uma onda de nostalgia. Ele se lembrou de suas ambições simples, de seus sonhos iniciais e das coisas que naquela época pareciam mais importantes do que qualquer outra coisa. A vida era mais fácil então, e ele não precisou abrir mão de quem era para ser feliz. Finalmente, Lucas tomou uma decisão. Ele se encontrou com Tiago uma última vez, dessa vez em um ambiente mais discreto, longe dos luxos e brilhos que agora faziam parte de sua vida. Quando Tiago perguntou o que ele havia decidido, Lucas ergueu a cabeça e com uma voz firme disse: "Eu não vou seguir por esse caminho. Eu já sacrifiquei muito, mas não posso me sacrificar." Tiago o observou por um longo momento, sua expressão inalterada. "Tem certeza? Você sabe o que isso significa, não sabe? Todo o seu sucesso pode desaparecer se você recuar agora." Lucas assentiu. "Eu entendo, mas não estou disposto a perder quem eu sou." Tiago ficou em silêncio, e por um instante Lucas pensou ver uma sombra de aprovação nos olhos do milionário. Talvez, no fundo, ele esperasse que Lucas fizesse essa escolha. Com um leve aceno, Tiago se afastou, desaparecendo de sua vida tão rapidamente quanto havia surgido. Lucas voltou para a vida que restava. Ele ainda tinha habilidades e conhecimento, e com isso reconstruiu seu caminho, desta vez com um novo entendimento sobre o equilíbrio entre sucesso e identidade. Ele aprendeu que o verdadeiro sucesso não estava em quanto ele podia conquistar ou em quanto dinheiro ele poderia acumular,
mas sim em encontrar uma maneira de alcançar seus sonhos sem perder a si mesmo no processo. O preço que ele recusou pagar foi, na verdade, a chave para sua verdadeira liberdade.